Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que esteja tudo bem com você. Estamos no curso de Tópicos Especiais 2, sou o professor William II, estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre os assuntos que vocês optaram para a nossa disciplina, tá bom? Então, estamos na nossa segunda aula, ou segundo bloco de aula, se assim preferirem, sobre controle de constitucionalidade. Não vou revisar a aula passada, porque a gente tem muita coisa para ver, mas a gente tratou da classificação das inconstitucionalidades. Agora, a gente começa a abordar as formas de classificação do controle, aqui de letra maiúsculo, né, professor? De constitucionalidade, beleza. Temos três formas de classificar. Quanto ao momento, professor, mas a gente não já viu quanto ao momento? Era controle da inconstitucionalidade, podia ser originária, derivada, ou inclusive a gente viu ali uma norma que vai se tornar, está em vias de se tornar inconstitucional, tá bom? Aqui a gente vai analisar o controle de constitucionalidade, pode ser prévio, pode ser repressivo. Quanto à competência, quem é que vai ter o poder de dizer que aquela norma é inconstitucional, no caso concreto, e quanto à finalidade do controle. Meus amigos, inclusive tenham muito cuidado aqui, porque as pessoas acabam confundindo demais essas duas subclassificações. Então já fica a minha primeira dica para a nossa aula de hoje. Quanto ao momento, professor, podemos ter um controle preventivo e um controle repressivo. Professor, qual é o marco divisor? Quando que é de uma maneira e quando passa a ser o outro? Ou seja, eu tenho aqui um projeto de lei, esse projeto de lei ele passa ali por uma aprovação nas CCJs, vai ser aprovado no plenário, vai para outra casa legislativa, a casa revisora, volta, vai para a sanção ou veto do presidente, vai para então a promulgação, publicação. E aí, professor, qual é o marco divisor? Pessoal, via de regra, nós só temos controle repressivo após a publicação. Então, antes da lei ser publicada, até esse momento se fala em controle preventivo. Depois da publicação, a partir desse momento, inclusive, já se fala em controle repressivo, tá bom? Cuidado, porque há uma exceção. Se impugnada antes da publicação e ela for publicada antes do julgamento. E aí, professor? E aí, meus amigos, convenhamos. O pedido de controle da inconstitucionalidade foi anterior ao pedido. Então, eu coloco aqui como exceção, porque o professor Marcelo Novellino classifica dessa maneira. Mas cuidado, a própria classificação do professor Pedro Lenza, salvo melhor juízo, ele vai dizer o seguinte: não, de jeito nenhum, não é uma exceção. Na verdade, é só a aplicação da regra. Esse momento não é do dia do julgamento, esse momento é da data da propositura, se eu estou diante de um controle preventivo ou de um controle repressivo, tá bom? Então não há nem que se falar, por uma questão de lógica, em ser exceção. Fica aí a crítica, fica as aspas ao próprio material do professor, por gentileza, complementem. Além do mais, professor, vamos lá. Pode ter controle preventivo, professor? Pode. Nosso ordenamento jurídico permite que haja uma manifestação sobre a inconstitucionalidade de determinada norma antes mesmo dela ter ali sua certidão de nascimento com a publicação? Pode sim, pessoal. Inclusive, pode ser feito esse controle pelos três poderes. Como assim, professor? Não é o poder judiciário que tem a prerrogativa de proteger a Constituição, principalmente no nosso ordenamento, o Supremo Tribunal Federal, que tem o condão de protegê-la? Pessoal, vamos com calma. Aqui a lei ainda nem nasceu e eu vou dizer para vocês que sim, qualquer dos três poderes poderá se manifestar no intuito de fazer um controle de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade da norma antes mesmo dela nascer, antes mesmo dela estar apta a produzir efeitos. E aí, professor, como é que o legislativo faz? Quando a gente estuda o processo legislativo, a gente vê basicamente que o projeto de lei é apresentado. Aí a gente tem que olhar se aquela pessoa que apresentou poderia apresentar esse assunto. Olha o debate que a gente já teve lá no
pacote anticrime, quanto à inconstitucionalidade pressuposta por Luiz Fux do juízo das garantias por entender que aparentemente aquela norma trata de organização interna do judiciário e o Poder Judiciário tem a prerrogativa de apresentar projeto de lei sobre o sistema. Então, claro, no caso do Fux, lá na ADI, que a gente já viu, já foi depois da publicação da norma que teve a provocação e a manifestação, mas poderia ter sido antes. E quando a própria CCJ ou as câmaras recebem, quando o presidente da casa vai pautar, eles já poderiam examinar se está tudo conforme o figurino. Tanto por uma questão formal, como eu falei para vocês, da iniciativa, quanto material. Nós temos, por exemplo, a CCJ, que é a Câmara de Constituição e Justiça. É aquela que vai analisar se o projeto de lei está alinhado com o nosso ordenamento como um todo e com a Constituição principalmente. Então, se tem, de repente, lá, vamos lá, caricatural de novo, professor, um projeto de lei que tenta colocar a pena de morte no Brasil, a CCJ já pode fazer o exame e diz, opa, isso fere cláusula pétrea da Constituição, que veda a pena de morte, salvo em situações de guerra. Então, não pode passar. A gente já faz o filtro aqui e já manda, já opta pelo arquivamento. Além do mais, tem o próprio plenário que vai votar, ora, acho que pode, acho que não pode. Além disso, pessoal, a própria votação por delegação atípica, quando há uma delegação para o Poder Executivo produzir a norma com uma retenção de poderes para que o Congresso Nacional se manifeste sobre aquela lei antes dela entrar em vigor. Então, nos casos de lei delegada, também há controle da constitucionalidade. Professor, mas o presidente da República, o governador, o prefeito tem o condão de fazer controle de constitucionalidade, professor? Tem, pessoal. Por exemplo, lá no artigo 66, parágrafo 1º, quando a gente estuda também em processo legislativo, o presidente da República poderá sancionar ou vetar. A regra é a sanção. Se ele descumprir o prazo, a lei será sancionada. Se ele não se manifestar, a lei será sancionada. Mas se ele quiser vetar, ele tem que justificar os vetos e encaminhar os vetos para a apreciação do Congresso Nacional. Então, o presidente, claro, poderá fazer vetos políticos, a Constituição o autoriza a fazê-lo, mas ele também poderá fazer um veto diante de uma pressuposta inconstitucionalidade. Daí se falar que também o Poder Executivo tem o condão de, antes da lei começar a produzir efeitos, antes da sua publicação, a partir do veto, também fazer controle de constitucionalidade. Além disso, pessoal, claro, pelo Poder Judiciário, mas, pessoal, entendam, excepcionalmente o Judiciário se manifestará antes da lei ser aprovada. Então, são casos excepcionais, exceções à regra. Quando, professor? Na verdade, uma única hipótese. E aí, o caso que autoriza o Poder Judiciário a se manifestar sobre o processo legislativo enquanto ele ainda acontece, sem estar invadindo a prerrogativa do outro poder, é no caso do mandado de segurança impetrado pelo parlamentar quando houver inobservância do devido processo legislativo. Como assim, professor? Mandado de segurança, vocês sabem que é um remédio constitucional que cabe para proteger direito líquido e certo de um cidadão contra a autoridade que estiver prejudicando o acesso àquele direito. Nessa situação, o nosso poder judiciário, desde que, claro, provocado, saindo de sua inércia, não pode sair por si só, ex officio. Então, ele sendo provocado por alguém que tinha direito de participar, tinha direito de ser ouvido naquele processo legislativo, não foi, então o Poder Judiciário poderá dizer, olha, o direito desse parlamentar aqui foi ferido. Então, basicamente, dois pressupostos. Exige que o parlamentar esteja atuando no referido processo legislativo. Então, vamos supor que o processo está correndo na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Ok, professor. Aí o deputado federal X do Estado de São Paulo
entra com um mandado de segurança. Como assim? Onde é que o direito líquido e certo desse deputado de São Paulo foi ferido? Não pode. Teria que ser, nesse caso aqui, o deputado da Assembleia Legislativa do Ceará. Do mesmo jeito, se estiver correndo na Câmara dos Deputados, um senador não pode, porque aquele senador não está participando daquelas discussões, tá bom? Então, a primeira coisa, que o parlamentar esteja atuando no processo. Segundo, pessoal, que haja a violação de uma norma constitucional. O processo legislativo está previsto na Constituição da República, inclusive na questão da criação e elaboração de leis ordinárias, complementares, até mesmo as emendas à Constituição. Existe um rol procedimental. Se alguma daquelas cláusulas foi descumprida, então existe sim a possibilidade de controle de constitucionalidade, porque eu estou descumprindo a Constituição e não a lei. Cuidado, quando eu falei para vocês ali da classificação da inconstitucionalidade quanto à norma que é levada em consideração, teria ali controle direto ou controle indireto, ou inconstitucionalidade direta ou indireta. No nosso ordenamento, a gente não examina a inconstitucionalidade indireta, salvo aquele arrastamento. A gente vai sempre primar por examinar a inconstitucionalidade no caso de violação direta à Constituição. Pessoal, excedi aqui 1 minuto e 30 e poucos segundos. Vou encerrando o primeiro bloco, espero vocês para a nossa segunda parte da aula.